Olá, estamos chegando para conversar um pouco aqui neste espaço do Fé e Caridade, conversarmos a respeito da doutrina espírita, falarmos sobre o que nos motiva a estar neste momento juntos. Nada mais seria possível se não fosse o amor ensinado pelo Cristo, que faz que nós tenhamos essa possibilidade de juntos podermos estar e juntos aprender, juntos, cada um suportar o outro, cada um poder colocar a possibilidade de um auxiliando o outro, se auxiliando. Então, desta forma, a gente começa a conversar um pouco a respeito da doutrina espírita. E nada melhor do que falarmos a respeito de que todos nós merecemos uma segunda chance. Todos nós merecemos entender que quando Jesus veio a nós, veio para ensinar o amor. E uma das máximas que vamos a ter é em relação à caridade. O interessante é que muitas vezes a gente entende caridade como uma função. E esta função ela é nos dada como um processo. Mas no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que é feita por Kardec à espiritualidade, que é como Jesus via a caridade. E essa caridade, a espiritualidade transforma num tripé, num triângulo de benevolência, indulgência e perdão. Benevolência, bem querer o outro, indulgência, colocar-se no lugar do outro, e o perdão. Perdão, uma palavra nobre que nos estimula a perceber que merecemos entender, merecemos ter uma segunda chance, merecemos ser perdoados, porque muitas vezes os nossos equívocos são cometidos pela nossa ignorância, pela nossa falta de madureza, pela nossa falta de conhecimento. E assim como nós pedimos para sermos perdoados, nós também temos que desenvolver a capacidade de perdão. E muitas vezes a gente não consegue entender esta situação. Muitas vezes a gente começa a imaginar que somos aqueles sofridos, que tudo nos causa dor, que tudo nos causa sofrimento, e tudo isso para nós acaba sendo algo que nos impede de termos esta possibilidade de perdoar. Mas como nós poderíamos pensar essa relação? Algumas vezes, quando vamos conversar a respeito desta questão sobre o perdão ou sobre a possibilidade de o bem ser feito e transformar a nossa vida, porque quem mais ganha quando evoluímos somos nós mesmos. E a evolução, ela está efetivamente, a doutrina espírita nos traz essa verdade, ela está no nosso avanço moral. E este avanço moral, ele nos clama para o nosso desenvolvimento dos sentimentos. Sentimentos estes nobres que são trazidos por Jesus. E a base dele é o amor. E muitas vezes a gente fica imaginando, poxa, como que eu, diante da realidade em que eu vivo, posso desenvolver o amor se é tão difícil? Imaginemos, por exemplo, um homem que trabalhava num mercado, num local onde ele era utilizado simplesmente pela força. Ele é um homem grande, é um homem de estrutura grande, um homem forte, com a sua juventude, assim, em torno dos 30 e poucos anos, mas é um homem grande, um homem forte. Aquele homem está diante deste mercado que a gente se encontra, dentro do mercado da época, ele está no final do seu trabalho, tentando
tentando conseguir mais alguma coisa, porque ele em casa tem para receber os filhos que estão passando fome e ele está trabalhando de forma diarista. E ele, ao concluir aquele trabalho que começara muito cedo, final da tarde, quando ele vai concluir, ele recebe a notícia que o seu senhorio terminara aquela tarefa e que não era mais necessário ele continuar indo trabalhar porque aquela tarefa tinha sido concluída. E orientava que ele viesse na semana seguinte para receber o valor daqueles dias trabalhados. Aquele homem retorna à casa e, ao retornar à casa, sua esposa, com as crianças pequenas, sem nada para comer, desesperada, avisa que a filha está com febre e que precisa de remédio. Esse homem não tem recurso intelectual, ele não tem recurso materiais, ele apenas tem seus braços, a sua saúde para trabalhar, para conquistar alguma coisa, para poder prover os seus filhos, sua esposa e a ele próprio. Este homem não consegue dormir à noite, não consegue pensar a não ser amanhecer o dia, aonde naquele decorrer daquela madrugada passaram os dois, mãe e pai, colocando toalha de água na testa da filha para baixar a febre. E aquele homem não conseguira dormir, não conseguira ter nenhum tipo de condições de estar em paz. Estava de uma forma muito chateado, e em alguns momentos ele pensava, mas por que tudo isso acontece comigo? Por que eu não consigo ter mais do que... Eu trabalho, eu sou sério, eu não roubo, eu não passo ninguém atrás, eu tento fazer só a minha parte, fazer bem feita. Por que isso acontece comigo? E acontecendo comigo, acontece com meus filhos, que não têm culpa de nada. Por que a gente tem uma vida tão miserável? E aí, este homem passa a noite inteira, e ao passar a noite inteira com aquela agonia, com aquela coisa, no raiar do dia, ele já lava o seu rosto e sai para buscar de alguma forma, trazer alimento para casa e também trazer remédio para casa. Esta angústia que vivemos hoje, diante deste momento em que nós nos encontramos, é uma angústia que nos leva a perceber que estamos mais ansiosos, que muitas vezes não nos damos conta do nosso dia a dia, de algumas coisas importantes, entre elas, nos entender como pessoa, nos entender como espíritos encarnados e o sentido da encarnação. No Livro dos Espíritos há uma resposta muito interessante, que o questionamento feito por Kardec é qual o sentido da encarnação? Qual o objetivo da encarnação? E a resposta da espiritualidade está em servir, vírgula, fazer o bem, viver o bem. Aqui nós já poderíamos parar para pensar que servir, fazer o bem e viver no bem, sem dúvida nenhuma, é o caminho para que cada um de nós tenha a capacidade da felicidade. Quando nós servimos, quando nós fazemos o bem, nós somos felizes. E a felicidade é uma norma para todos nós encarnados. Nós merecemos ser felizes. E esta felicidade, muitas vezes a gente esquece com a rotina do dia a dia. Por que esquecemos? Porque esquecemos de um ensinamento básico trazido por alguém que, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Kardec
faz a pergunta à espiritualidade que diz: quem Deus enviou como modelo e guia para esta humanidade? A resposta é a mais curta do Livro dos Espíritos. É a menor resposta das 1019 perguntas, essa é a menor resposta. Simplesmente Jesus. Jesus é modelo e guia para nós, e este modelo e guia vem ensinar o amor. Vem ensinar o quanto, diante das dificuldades, eu preciso amar. Quanto, diante do momento em que eu me encontro, na situação em que eu me encontro, eu preciso amar. Servir, fazer o bem é amar. E este amor, ele é um amor que nos estimula a vivermos em fraternidade, e quando nós estamos fraternos, estamos em paz, quando nós estamos entrelaçados com aqueles que valorizamos, que queremos, que amamos, nós estamos em paz, mas principalmente estamos felizes. O interessante é que quando nós percebemos isso, geralmente é quando as coisas já passaram. Estamos diante de uma pandemia. Muitas pessoas lembram de momentos felizes depois que aqueles queridos, por uma questão ou outra, ou pela própria pandemia, já desencarnaram. Aí lembram que tinham momentos queridos, momentos felizes. Muitos deixam para depois uma coisa que deveria ser feita e ser reconhecida, ser aproveitada agora. Deixam para depois o amor. Cada vez que eu converso, eu sempre pergunto: você já disse eu te amo hoje? Porque quando a gente recebe esta palavra, estas 3 palavras, a gente se sente importante. Mas a gente vai perceber que a melhor forma de nós estarmos em paz é quando nós fazemos alguém feliz, porque nós ficamos felizes. Nós precisamos entender que quando estamos amando e alguém se sente amado, nós estamos vivendo bem e aquilo nos traz paz. E aonde que nós começamos a amar? O segundo mandamento, quando Jesus é questionado, ele diz: quais são os mandamentos? E é questionado por alguém que queria contradizê-lo, e ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aqui estão todas as leis dos profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Nós devemos começar por nós. Nós devemos começar em nós. A depressão é uma doença, é conhecida como a doença do século. Vamos acreditar que a rotina nos fez viver sem nos dar conta que merecemos ser felizes, merecemos sermos amados. E este amor, que deveria ser referência para a nossa vida, a gente deixa de lado. Por isso que nós vamos encontrar na depressão como a doença do século. Falta de amor. Uma das características, um dos itens, está na falta do amor próprio. Baixa estima, entre outros. E quando a gente vai entender que Jesus vem ensinar o amor, é que nós estamos oportunizando que ocorra isso. E quando nós olhamos estas condições, nós podemos parar para perguntar: eu me amo? Quando eu me olho no espelho, eu me percebo capaz de dizer que ali está um espírito encarnado com suas falhas, com suas dificuldades,
Mas mesmo assim, aprendendo dia após dia, e sabemos nós espíritas e também os que adentram a doutrina espírita vão aprender que existe apenas dois caminhos para a nossa evolução. Uma é pelo amor e outra é pela dor. Se eu não estou amando, eu vou continuar evoluindo. Está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos que fala das leis. E uma das 10 leis que existe é a lei de progresso. Nós sempre vamos progredir. Mas qual a forma dessa progressão? Ela vai ser ou no amor ou é na dor. Então, muitas vezes, quando nós nos deparamos diante de uma situação em que estamos sofrendo, é o sofrimento que faz nós evoluir, porque faz nós parar para rever situações. E é muito interessante que muitas vezes a dor que chega para nós, que nos leva ao desespero, também é aquela dor que nos ensina a nos posicionar e antever situações causadas por aquela situação. A dor ou o amor? Eu posso dizer para vocês que eu aprendo sofrendo, porque seria muito simples eu amar, mas eu tenho dificuldade de fazer isso. Eu tenho dificuldade de colocar em prática, porque é o meu jeito, eu sou uma pessoa com dificuldades e reconhecendo isso, eu creio, eu sempre fico me policiando para mim não perder a oportunidade. Que oportunidade seria essa? A oportunidade de eu ter a possibilidade de ser feliz. Então, nas manhãs ao acordar, eu sempre penso que vai ser sim um dia feliz, porque eu mereço e eu vou buscar esta felicidade. Porque eu vou fazer de tudo para amar neste dia, vou tentar, mesmo lutando contra os meus equívocos, mesmo lutando contra as minhas imperfeições, eu posso mudar, depende de mim. E aonde que eu vou colocar isso? Aonde que eu vou colocar isso? É isso mesmo, é dentro da nossa família, dentro do nosso relacionamento, dentro do nosso ciclo, dentro da nossa vida. É no nosso grupo de mídia, é na nossa vizinhança, é no nosso centro espírita, é com os nossos familiares. É com esses que nós vamos praticar. Mas aí nós vamos praticar o quê? Um dos primeiros passos, voltando lá da caridade, como Jesus via a caridade, falando em bem-querer, indulgência e perdão, é perdoar. Confesso para vocês que muitas vezes é muito mais fácil a gente perdoar a pessoa que está distante do que esta que está dentro de casa ou que está muito próxima de nós. Porque a que está distante, ela erra conosco e nós, nesse intuito de evoluir, a gente diz, não, deixa, vou botar uma pedra por cima e esquece. Mas agora, aquele que está ao nosso lado, ele bate na porta, ele cai, vai de novo e cai novamente, e a gente vai indo, e vai indo, e vai indo, e daqui a pouquinho a gente começa a dizer assim, meu Deus, quantas vezes eu tenho que perdoar este? Quantas vezes eu preciso passar por esta situação? Será que eu mereço, vira e mexe, eu estar de novo numa situação como esta? Pô, eu estou tentando ajudar, mas a pessoa não se ajuda. Poxa, eu estou... E aí a gente percebe que aquele perdão já começa a ficar questionável. Aí já começa a ficar naquela questão assim, eu te perdoo, mas me dá uma folga, segue em frente. Será que isso é perdão? Será que isso é feito de coração? Será que este, quando é trazido a nós, porque nada ocorre por acaso, nós estamos no meio que precisamos, estamos na família que buscamos, fomos nós que buscamos esta família, fomos nós que buscamos este período em que nós nos encontramos, diante destas provas, é que nós buscamos para a evolução do nosso espírito. Então nós vamos entender que não há acaso. E este que vem a nos questionar,
a nos colocar em xeque em relação ao perdão, ele está sendo um instrumento para o nosso avanço. Porque nós vamos aprender a perdoar na sua totalidade. Esse também nos traz a capacidade de nós desenvolver a paciência, porque a paciência é uma virtude. Ser paciente é ter a possibilidade de aceitar as pessoas, as situações em que chegam a nós da melhor forma possível. Então, aquele que está nos causando dor está nos ajudando a nós melhorar. Quando nós nos vemos nessa condição, nós percebemos que ali há evolução. É na nossa família, amando, envolvendo em fraternidade, criando esta condição de nós estarmos juntos. É que nós vamos aprender que o ensinamento do modelo e guia Jesus é o sentido para a nossa encarnação. O objetivo da encarnação, viver o bem, servir, aprendendo a amar, força a nós convidar a cada um a repensar este momento em que estamos passando. Temos os nossos problemas diários, temos os nossos problemas corriqueiros, mas nada é maior do que a nossa felicidade. Precisamos ter esse alvo de felicidade, este alvo em que nós tenhamos a condição de ter uma segunda oportunidade, uma terceira oportunidade, uma quinta, uma décima. Assim como nós queremos o perdão do outro, queremos uma segunda chance, assim como nós buscamos a oportunidade de rever situações que causamos sofrimento, nós também temos que aceitar que o outro passa por esta mesma situação, por esta mesma dificuldade. Porque quando nós nos enxergamos com essa condição de espíritos em evolução, nós vamos aceitar que o outro também passe por este momento e ele possa errar conosco, porque nós erramos com os outros. E quando nós colocamos Jesus, que é o modelo e guia, é a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, exatamente para ser o nosso estandarte, a nossa referência, é o nosso modelo. E este modelo sempre nos chamou para o amor. Ele sempre nos mostrou o amor. Ele mostrou a potencialidade do perdão. Diante de tantas ofensas, diante de tantas agressões, ele perdoou. E nós, diante do nosso orgulho, da nossa vaidade, deste egoísmo que está ainda inserido em nós, acreditamos que o universo tem que estar em nós. E esquecemos que somos parte deste universo. Mas Jesus nos chama para amar. Nos chama para perceber que mesmo diante daquele homem, com a dificuldade do desemprego, com a dificuldade daquela condição social que ele passara, ele tinha em casa filhos, uma esposa, uma família. E este homem precisava e precisa continuar a mantê-los. E o que aquele homem fez de errado? O que aquele homem poderia estar vivendo naquela hora, naquele momento? Aquele homem saíra de casa cedo, morara ele numa casinha mais distante do vilarejo em que ele se encontrava, que é uma cidade um pouco maior, e ele vai em direção à cidade para tentar conseguir qualquer tipo de emprego. Ele precisava trazer remédio para a filha. Nisso ele vê um burburinho, ele vê uma multidão
Ele ouve a multidão e chama atenção para ele. E ele vai em direção desse murmurinho, dessa multidão, e percebe ali uma caminhada, percebe ali uma execução, porque criminosos vão ser executados. Ele percebe ali que vem três carregando a sua cruz. Ele percebe ali que vem 3 homens carregando cada um a sua cruz, e ele fica pensando o que estes homens fizeram de errado. O que eles cometeram, qual o crime que eles cometeram. E ele naquele pensamento, imaginando o sofrimento que aqueles passavam, porque havia a chibata, eles estavam sendo chicotados, eles estavam sendo humilhados, a multidão gritava. E ele, absorvido por aquele pensamento, ele pensava, o que esses homens cometeram de erro? O que fizeram em suas vidas? Nisso, um daqueles soldados que vinha carregando aqueles 3, olha para aquele homem, que é um homem grande, e diz, ei, você aí, ajude este aqui. Ele, assustado para não ser confundido com um condenado, porque aqueles condenados iam ser crucificados, ele se faz de rogado e diz, não sou eu. E aquele militar, aquele soldado, instiga ele, não, é você mesmo, ajude a carregar esta cruz. E é assim que Cirineu pega aquela cruz, uma cruz muito pesada. É assim que este homem, ao pegar aquela cruz e aquele condenado ao lado, que percebia-se que tinha sido muito machucado, que tinha uma coroa de espinhos em sua cabeça, que as gotas de sangue caíam pela sua face, aquele homem começa a carregar aquela cruz. Carregando aquela cruz, ele pensara, o que este cometeu para passar por diante desta provação, diante desta dificuldade? Quando ele olhava para aquele homem, o seu olhar refletia paz, refletia mansidão, refletia uma mansietude. E ele não conseguia entender como que aquele sentimento de doçura poderia vir num condenado. E ele continua carregando aquela cruz. Continua levando esta cruz até chegar a um ponto em que ele, já com um sentimento de carinho, um sentimento de fraternidade para com aquele, sem nada falarem entre eles, apenas trocando olhares, ele fica imaginando o que aquele fez. O que aquele homem que parecia, através do seu olhar, ser uma pessoa de sentimentos nobres, que este homem fez de mal que não pudesse ser perdoado. O que esse homem fez de ruim que não pudesse ser perdoado? Este homem, Cirineu, quando chega naquele Calvário, naquele local onde será crucificado, com medo, ele larga rápido aquela cruz e se afasta dos soldados para não ser confundido. Diante daquela situação, ele percebe uma multidão, algumas pessoas, mulheres, um jovem, perto daquele homem, quando ele escuta, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Aquelas palavras tocaram no Cirineu. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Cirineu desce
naquele morro, pensando naquele homem, que mesmo diante da crucificação, perdoava aqueles que estavam lhe machucando e lhe tirando a própria vida. E perguntava para si mesmo, quem é aquele? Quando ele percebe que vem ao encontro dele dois colegas, duas pessoas que trabalhavam junto com ele, um com uma caixa de mantimento dizendo, Cirineu, Cirineu, o patrão mandou te chamar, nós conseguimos outra obra, nós temos trabalho, e ele ontem não te repassou o dinheiro, mas como ele recebeu adiantado, ele já pediu para te levar estes alimentos. Cirineu, agradecido, apenas diz, muito obrigado. Eu preciso levar para minha filha que está doente, mas eu já venho para trabalhar. E ao ir para casa, ele pensava, quem é aquele na qual eu carreguei aquela cruz? Que nós possamos ter o privilégio de carregar a cruz dos nossos irmãos. Porque quando Jesus ensina que o próximo é a nossa referência do bem, quando Jesus nos ensina que nós devemos amar, nós devemos construir em nós a capacidade da felicidade para o outro, ele nos ensina que nós temos condições sempre de auxiliar. Jesus está de braços abertos para nós, aguardando cada um com seu tempo, aguardando cada um na sua história, na sua vida, no seu momento. Jesus está conosco, através dos seus emissários, instigando-nos através dos nossos anjos guardiões a vivermos a felicidade, a vivermos no bem, a vivermos na fraternidade. Que Jesus possa permanecer conosco, hoje e sempre, e que possamos amar com intensidade. Que Jesus nos abençoe.